Hoje está começando um novo projeto aqui no estúdio, podcast Falando com a Noiva. A gente vai falar diretamente com a noiva, tirando todas as dúvidas, curiosidades, coisas que você não sabe e agora você vai descobrir direto da fonte. Nossa convidada de hoje é a Carol Francione. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada por me receber aqui hoje. É um prazer. Carol veio direto da Noruega para fazer esse podcast. Ela é super famosa aqui, vocês vão saber porque vocês vão lembrar da Carol. Carol, antes de mais nada, vamos relembrar aqui, vamos fazer um resumo de como você chegou até mim. Faz tempo, hein? Eu acho que você não vai lembrar disso, porque você tinha várias pessoas que você tirava foto, mas eu te conheci em 2012. Você estava tirando foto da minha formatura, da minha turma. Formatura de? Direito. Uau. Na UCP. Foi aí que eu te conheci primeiro. E aí eu faço parte desse grupo de noivas que já decidiu que você ia ser o nosso fotógrafo quando a gente fosse casar, né? O Oyster nem existia ainda. O Oyster nem existia, não fazia ideia. Que legal. Olha só, a gente vai falar aqui de alguns temas sobre como organizar um casamento, como fazer esse planejamento de fora do país. Então a Carol, ela conseguiu fazer o casamento dela, ela casou em Búzios aqui no Brasil, ela organizou tudo de fora do país. Então eu acredito que isso deve ter sido uma missão bem difícil, né? Uma missão longa. E como foi esse planejamento? Olha, eu preferi escolher ter bastante tempo para planejar, né? Porque eu não poderia voltar ao Brasil, provavelmente, para conhecer os fornecedores. Então eu queria ter tempo para investigar, para fazer pesquisa, né? Então eu tive 1 ano e meio antes do meu casamento. Comecei pela cerimonialista. Você eu já sabia que eu queria. Então, na primeira entrevista com a cerimonialista, eu falei, ó, fotógrafo Giovanni Garcia. Foi o primeiro a também a gente fechar o contrato. E foi desafiador. Mas deu certo. Mas você teve alguma coisa inesperada nesse caminho que você não conseguiu concluir por estar longe? Bom, eu fiz questão de falar com todos os fornecedores, mesmo que por videochamada. Né? Era uma questão muito de confiança. Né? Falava com as pessoas que eu não conhecia, pessoas que eram indicadas pela cerimonialista. Então, eu confiei bastante nos fornecedores. Tive, sim, algumas dificuldades. Em relação à decoração, acho que foi a minha maior dificuldade. A expectativa e a realidade foi bem diferente. Né? Era até uma decoradora que eu escolhi sem ser uma referência da cerimonialista. Talvez o meu erro tenha sido aí. Né? Então, só um minutinho. Olha só, uma dica aqui, a Carol já deu a primeira dica. A cerimonialista não foi uma indicação da cerimonialista. A cerimonialista até comentou sobre essa pessoa. Foi uma indicação de uma amiga, que também não tinha feito casamento com ela, mas que sabia que tinha um Instagram em Búzios, era uma decoradora nova, achou que ia ter a mesma vibe, né? Então, indicou, mas sem conhecer. E aí eu falei com a minha cerimonialista, ela até sabia quem era, mas ela não podia me garantir como era o trabalho dessa pessoa, né? E aí vieram os problemas. E você pode citar algum problema que você teve na decoração? Você falou sobre expectativa e realidade. Explica pra gente, de fato, o que pode ter acontecido, o que aconteceu. Quando a gente tá longe, a gente só tem referência da internet, né? A gente não pode entrar numa loja e olhar o que a gente quer, ir com uma decoradora e fazer um acervo que a gente gostaria de usar. Hoje, na verdade, eu sempre falo isso, né? Tudo é muito bem embalado, né? A internet hoje, tudo é perfeito, todo mundo manda muito bem, todo mundo tem o melhor atendimento do mundo, mas quando você vai para a prática, você vai ver o histórico, a experiência, aí as coisas mudam um pouco, né? Então tem que ter esse cuidado mesmo com a internet. Então é muito boa essa coisa de vir de alguém, você ver o trabalho, como foi feito, isso pode funcionar. A minha referência era foto do Instagram. E a expectativa e a realidade foi o seguinte, eu queria, por exemplo, um prato de madrepérola. E aí a decoradora falava, esse aí eu não tenho na pessoa que eu resolvo, né? Só tem esse fornecedor. Na minha concepção de noiva, eu acreditava que quando você contrata uma pessoa para fazer a sua decoração, ela vai correr atrás daquilo que você precisava. Você tem, né, um orçamento ali, e aí você fala, eu queria um prato tal. E esse prato existe, né? Você acha na internet, você vê que tem outros casamentos que fazem. Aí a pessoa já começa a te falar, aqui eu não tenho.
né? A pessoa não teve a disposição de procurar um outro fornecedor, né? Porque tem aquela questão que o decorador só quer fazer um orçamento com a tal loja, né? Com a outra loja não vai fazer. Eu até brinquei com você que o prato que ela me ofereceu parecia um prato de colégio público, de almoço de escola pública, né? O prato do Brizolão, o antigo Brizolão. E até a minha madrinha olhou e falou assim, gente, o que é isso? Não tem nada a ver uma coisa do que eu pedi com a outra. Eu tive que correr atrás disso sozinha. Eu fiz contato com uma loja do Rio, paguei o frete do Rio, só informei para que ela pudesse no dia arrumar. Então, isso é um pequeno detalhe, detalhes de flores que eram para ser de certa forma, que foram de outra forma, que não foi informado, né? Eu queria uma coroa de flores, porque na Noruega se usa muito coroa de flores para casar. Você mesmo viu a coroa de flores no dia do meu casamento, que só tinham 3 míseras orquídeas. Então, isso foi uma expectativa realidade que... E não foi por falta de orçamento, né? Não foi por falta de orçamento, nem de foto para mostrar o que é que eu gostaria de ter, né? Então, Foi uma surpresinha negativa. Eu tive um plano B, então recomendo um plano B, porque isso ia no meu cabelo, então eu tinha um plano B pro meu cabelo, eu fui com um plano B na última hora. E ficou ótimo o plano B. Que bom. Não, é sempre assim, né? Casamento, ele nunca vai ser perfeito. Ó, eu faço isso há Não. 20 anos e eu nunca vi um casamento que não desse pelo menos um problema, mas que é resolvido. No final sempre se resolve. Mas sempre vai acontecer alguma coisa ou outra. A diferença é como você lida com isso, né? Tipo, no seu casamento, por exemplo, explodiu e foi maravilhoso, foi lindo. Vocês souberam lidar muito bem com essa parte dos imprevistos. Durante o casamento, no dia do casamento, não teve alguma parte que pode ser interpretado no comum, normal para todo mundo e para vocês fez muita diferença? Algum Fez. momento? Fez, porque no dia do meu casamento eu marquei uma data específica, não foi nada aleatório, né? Eu acredito muito na astrologia, na cosmologia. E aquele dia era um dia de lua cheia, só que estava nublado, né? Eu queria ter casado ali com a lua cheia, que significa renovação, né? Então eu queria muito aquele momento. E no meio da festa, eu tava no meio da pista dançando, e aí abriram as nuvens e eu vi a lua cheia, só que ninguém mais percebeu. E aí eu falei pro Osso, falei, lua cheia. A gente foi pra beira da praia, você veio atrás da gente. A gente sentou, você lembra disso? Lembro. A gente sentou assim na cadeira e a gente ficou ali curtindo enquanto o pessoal tava na festa, nem prestando atenção naquele momento. E significou muito pra mim, né? Porque era uma coisa espiritual que eu abriu queria. na hora, né? Na hora. Tava um tempo meio nublado e, de repente, a natureza, como sempre, né? A gente vai chegar nesse assunto de novo, ela é bem bondosa com vocês, né? Pô, demais. De oferecer essas coisas de... Foi muito especial. E ninguém, para as outras pessoas era uma coisa normal, né? Viu a lua, não viu a lua, então. Se você pudesse chegar para você mesmo no dia seguinte, vamos supor, imagina a Carol no dia seguinte e sussurrar no seu ouvido alguma coisa, no dia seguinte do casamento. O que você falaria? Você sabe, valeu a pena, né? Foi um dia perfeito, mesmo com as suas imperfeições. E todas as questões pessoais, né, de problemas que eu tive com a família do Oisan, de preconceito, né, por sermos brasileiros, muitas vezes a gente sente um preconceito muito grande de pessoas de fora, e eu sofri isso no meu casamento. E nesse casamento, a família dele veio, né, e deu tudo certo, e a gente se uniu ali, né, teve uma virada de chave. Então, pra mim, todo o sofrimento anterior, toda aquela festa que a gente celebrou, o amor, valeu a pena. Não fazia mais diferença se a decoração tava boa ou não tava boa, se o prato não foi o que eu queria. O sentimento foi o que valeu mais naquele dia. Se você pudesse reviver uma cena do seu casamento, vamos supor que a gente pegasse um cortezinho do seu casamento e reviver mais uma vez, qual seria a parte escolhida que você viveria de novo? Com certeza seriam os votos do Oisan pra mim. Com certeza. Foi um momento único, Foi emocionante, né? Porque você se declara pro outro ali na frente de várias pessoas, mesmo que você esqueça que as pessoas estejam ali, mas tem uma energia diferente, não é a mesma coisa de sentar do lado e falar eu te amo, tem uma energia diferente. Então eu voltaria com certeza nesse momento. Não sei se vocês estão vendo, tem alguém emocionado aqui, ó. Começar a chorar no meio do podcast. Eu acho que essa hora, a hora dos votos, é um momento que
as pessoas, elas ficam expostas, literalmente. Sim. Você tá entre amigos, né, família, e mesmo assim você abre o seu coração de uma forma que você nunca fez, talvez, pessoalmente. E é muito planejado, porque às vezes quando a gente faz uma declaração para alguém, a gente para na frente da outra pessoa e fala que o coração tá mandando. Mas a gente vai esquecer, a gente vai comer palavras, a gente vai esquecer momentos. Eu acho que os votos é um momento que a gente dedica para isso, é um momento que você vai colher todas as informações, os sentimentos, e você vai colocar no papel de uma forma que nunca foi, talvez, expressada, daquele tamanho. Uhum. E aí, quando a pessoa junta isso com aquela energia, com todos os seus amigos te olhando, a sua família, e você declara isso pro outro, assim, olha, de novo, não sei se vai pegar. É uma coisa impressionante. É o momento da cerimônia que mais me emociona também. É os votos. É a coisa mais pura e sincera. É a coisa mais perto de uma criança, talvez. É Verdade. essa hora dos votos. Então eu entendo completamente. Eu lembro da cena do Austin Respirando respirando, fundo. caía duas lágrimas e ele começou a falar. Foi maravilhoso. Você lembra o que ele falou? Lembro. Ele começou a falar, Um falando. pedacinho só um pedacinho. Foi em inglês, né? Vou fazer Sim. traduzido aqui. Ele começou falando que ele me amava da pontinha do dedo da mão até a pontinha do dedo dos pés, né? E começou falando também sobre o filho dele, que também amava a forma como eu amava o filho dele, que o filho dele também me amava. E aquilo foi importante, né? Porque como madrasta é importante ouvir essas palavras. E fez várias promessas, inclusive uma muito inusitada, que eu não sei se você vai lembrar, mas que gerou uma foto maravilhosa, que eu tava rindo muito, porque ele me prometeu não peidar tanto no quarto. Não, é uma coisa muito pessoal, mas ele prometeu isso na frente de todo mundo e foi muito engraçado. E foi Muito engraçado bom. porque eu tinha comentado com a pessoa que tava fazendo a cerimônia antes. Eu falei assim, ele deveria me prometer isso. E eu não falei isso pra ele e ele me prometeu. Por isso eu ri tanto, eu olhei pra ela e ainda apontei. Eu falei, gente, ele prometeu isso, que maravilhoso. Eu realmente não Muito legal. lembrava. Eu lembro dos sorrisos, mas eu não lembrava exatamente. Foi muita intimidade pra todo mundo ali. Muita intimidade. Que irado. E assim, de acordo com todos os acontecimentos, né, positivos e negativos, e como a gente falou aqui, sempre tem um probleminha aqui, outro ali, vocês, em hora nenhuma, tiraram o brilho dos olhos e foram pra cima, assim, aproveitaram como se não houvesse amanhã. Vocês não ventou muito, né? Tava ventando muito, aconteceu algumas coisas e tudo mais. E vocês se entregaram de uma forma que foi contagiante e de repente você via várias línguas se falando, várias tribos, né, diferentes, o pessoal daqui, ou com carioca, com mineiro, com tudo embolado e dançando. E como foi? Como é que foi essa parte dessa explosão toda? Foi muito diferente pra mim. Naquele momento do meu casamento, até o vento. Parecia que o vento estava levando tudo que era de ruim. Eu senti como se fosse assim, um vento de renovação, porque estava realmente ventando muito. Mas eu curti aquele vento de forma que lavava a alma, né? Que levava os problemas, trazia novos ventos, né? E eu entrei em outra dimensão. Eu falei pra você lá no dia, eu tô em outra dimensão. Eu passei um portal energético e fiquei. Então, pra mim, foi mágico. Foi o melhor dia da minha vida, independente de qualquer outra coisa que a gente tinha planejado. Foi o melhor dia. Então você levou a dica à risca. E teve essa dica também. Quando eu tive a primeira entrevista com você, né, que a gente fez online, você tinha comentado até de uma coisa que você falou para uma outra noiva no momento de chuva, né, pedindo que a gente curtisse o dia, que não se preocupasse com nada, né, que a gente poderia fazer o nosso dia perfeito desde que a gente quisesse fazer o nosso dia perfeito. Então eu escolhi isso pro meu casamento. Aquilo ficou comigo, eu escolhi isso. Falei, não importa, pode estar tudo errado, a coroa de flores não estava no lugar, eu não conseguia os móveis que eu queria, a banda chegou atrasada. Enfim, pequenas coisas que vão acontecendo. Pra mim foi perfeito, nada daquilo importa, porque eu decidi que ia ser o melhor dia. Uau. Então foi. E foi. E Então você levou a você me risca. ajudou isso. Que bom, né? É porque assim, normalmente, às vezes, quer dizer, às vezes acontecem situações que quando a pessoa é um pouco ansiosa, ela vai sofrer por antecipação Sim.
e não vai resolver nada. Não, Por exemplo, fora do eu já controle. cansei de ver em cerimônia de casamento as pessoas não, por exemplo, na cerimônia, ou na igreja, ou com o juiz de paz, lá na cerimônia a pessoa preocupada e como que está na festa. Será que está tudo pronto? Só que está acontecendo agora a cerimônia. Tá rolando aqui, ó. Tá Gente, acontecendo. O mundo tá girando. E a pessoa tá preocupada lá. E quando chegar lá naquela hora, a pessoa vai estar preocupada com aqui. Será que foi tudo certo aqui? A pessoa esquece de viver o momento e nessa hora ela fica escrava daquela coisa. Ela fica escrava do pensamento, né? O pensamento está sempre adiantado ou atrasado. Ele nunca está aproveitando. Então, quando você define assim, eu não quero saber disso aqui, eu não quero saber do depois, eu vou degustar esse momento aqui agora. A cerimônia tá maravilhosa, eu vou aproveitar meu noivo, meus convidados. momento que não O que volta. acontecer, vai acontecer. Tipo, o que é. Não tem como você mudar muita coisa. Você tá assessorado, você tem uma equipe boa do seu lado para poder resolver os problemas. Às vezes tem um buraquinho ali, outro aqui de imperfeições, mas vai ser resolvido. Então não se preocupa, aproveita um momento, aproveita e só vai, né? E o convidado não vai nem saber se alguma coisa deu errado. Os convidados não sabiam o que é que eu queria ou não queria, se a banda chegou na hora, se não chegou na hora, se essa comida tava do jeito certo, se não tava, né? Todo mundo tava lá curtindo, todo mundo tava lá pra prestigiar a gente, o nosso amor, então foca nisso, né? Eu foquei cada segundo no que eu tava sentindo, eu não fiz nada protocolar. Tem muita gente que quer fazer protocolo, você vai entrar assim, você vai segurar a flor assim, você vai reagir assim. Eu falei pra minha mãe, que entrou comigo antes, eu falei assim, mãe, vamos na vibe que estiver, vamos só sentir. Tanto que eu acho que eu nem olhei pra ninguém quando eu entrei, porque eu tava tão apaixonada pelo Ocean que eu só olhei pra ele, comecei a chorar, sorrir, e assim, eu só queria sentir. Eu agarrei ele durante o casamento inteiro, né? A gente ficou de mão dada, de braço dado, chorando junto. Não tava preocupada quem tava pensando, ah, nossa, não foi formal. Eu saí dançando, né? Eu saí da cerimônia dançando. Você casou descalço. Eu casei descalça. A gente não tem que se importar com a opinião do outro, porque é um momento nosso, né? É a nossa escolha, o nosso momento. E com a pessoa que a gente escolheu viver a vida. Então, pra mim, foi perfeito por isso, porque eu também não me preocupei com os protocolos que as pessoas estão preocupadas em demonstrar. Não faz diferença. Essa é a melhor dica que você que está vendo pode obter. Essa dica que a Carol deu agora. Aproveita e não liga para isso, porque passa muito rápido, né, Carol? De repente Passa rápido acabou o casamento. demais, demais. E Quando já é você o dia viu, seguinte acabou. e foi. Ficam só as É fotos. incrível. Eu lembro que seu vestido, você é vegetariana, né? Uhum. Eu lembro que seu vestido tinha alguma coisa nesse sentido, né? Tinha, o tecido era de. Era ecológico, era da fibra do caule da rosa. Olha, eu nunca tinha visto, é a primeira vez que eu vi isso. Foi. Vou mostrar esse vestido depois. E foi tingido também com cravo, camomila e casca de cenoura, que também tinham Que significados. legal. Então tudo tem significado aqui. Tudo tinha significado. Começou, vamos lá, gente. Eu vou falar agora do pré-wedding. Tudo começou um pouquinho antes da nossa história, no pré-wedding. Carol me mandou uma mensagem e falou assim: Giovanni, eu tenho vontade de fazer um pré-wedding diferente. Como assim? Vamos lá. A gente vai fazer uma viagem para Lofoten, né? Que é o norte da Noruega, em um motorhome. E eu não quero me preocupar em posar para foto e fazer maquiagem, e botar roupas estranhas e tudo mais. Eu quero só aproveitar. Foi nessa mesma vibe, né? Eu quero só aproveitar, viajar e tu se vira. Tu topa. Tu se vira. Tu vai fotografar o momento e vai rolar. Eu topei, lógico, na hora, né? E foi uma viagem sensacional. Eu queria que se você... A gente nunca falou sobre isso abertamente, assim, né? Eu queria que você fizesse os votos hoje pra mim dessa viagem. O que você sentiu? O que foi pra você essa viagem? Não simplesmente só as fotos, né? Mas a experiência que a gente passou, o que a gente viveu. Quando você chegou na Noruega, acho que a gente até, no nosso primeiro jantar, eu comentei isso com você, eu não sei se você vai lembrar. Que eu não tinha expectativa nenhuma. Aí você falou, não é possível, não tem expectativa. Assim, expectativa só de que eu tava com um ótimo profissional e ia ter fotos de qualidade, né? Mas como eu tinha essa questão que eu queria usar a minha roupa do dia a dia, eu não usei maquiagem, né? Tem foto que eu não tô nem com lápis na sobrancelha, que é o que eu uso todo dia. Tem foto que ela tá de leg, levantava, literalmente, né? Levantava da cama e a gente fotografava. Era isso. Fotografava. De roupa de ginástica o tempo todo, eu acho. Porque é o que eu uso mais com o Ocean. A gente faz muita trilha, né? A gente viaja muito e a gente gosta de coisa confortável. Mas
as fotos foram uma surpresa pra mim. Porque eu não tinha expectativa, mas eu não tava preparada pro resultado. Né? Às vezes eu falava assim, mãe, me mostra spoiler, lembra disso? Você me mostrava e falava assim, gente, mas como? Porque também não basta só ter um celular, clicar uma foto. Tem que ter o olhar que você tem. Você via coisas na viagem que a gente não via. Você fazia de uma poça d'água um espelho para nossa foto, né? Você viu um coração de ferro entre umas pedras. Não sei se você lembra, naquele campo de futebol super famoso, que eu só vi aquilo depois da foto. Eu falei, gente, como é que me passou despercebido? E você só ia ali, né, de leve, falando, vai ali para esse canto aqui. Tá, faz aí o que você quiser. E saíam fotos maravilhosas, né? Fora a nossa energia que bateu. E a gente criou uma amizade absurda, tanto eu com você quanto o Oyster com você, né? Que é um gringo, mas é um gringo muito brasileiro. E aquilo ali eu acho que fortaleceu a gente demais, porque a gente brincava, a gente conversava, a gente falava sobre a vida, a gente trocava ideia. Então não foi uma experiência de, vou levar um fotógrafo aqui e tirar uma foto. Né? Foi uma coisa cultural, foi artístico, foi especial, foi energético, né? Teve o nosso milagre do coração na montanha, um coração natural. Coisas que eu nunca imaginei que a gente podia passar isso durante a viagem. Foi uma experiência de vida, né? Foi uma experiência de vida, total. E Foi é muito recíproco. diferente. Pra mim também foi sensacional. Na verdade, assim, eu vou roubar suas palavras, né? Da minha cabeça, eu imaginava que eu ia fazer um ensaio fotográfico de uma maneira mais Formal, talvez? formal, uma coisa um pouco mais de regra e tudo mais. Só que ali simplesmente vivi também. A gente viveu cada segundo, né? A gente esqueceu de dormir porque a gente estava no verão e era dia o tempo todo. Então tinha o sol da meia-noite, né? A gente ia pro lugar, chegava meia-noite no sol, o sol nunca ia embora. Então a gente ficou 3 dias meio que sem dormir e depois descobriu que o vidro do carro escurecia e a gente podia dormir. Enfim. E também a gente estava tão animado que a gente conversava o tempo todo, tirava foto o tempo todo. Eu nem imaginava que a gente fosse tirar tanta foto. Eu achei que a gente ia escolher um lugar da viagem, fazer umas 10 fotos, acabou. Mas foi assim, era todo dia fotos diferentes em vários lugares, correndo no meio da estrada, foto no sol da meia-noite na praia, né? O pôr do sol que não se põe. A fazenda de bacalhau. Achamos a cabeça de bacalhau, Achamos gente. a cabeça Pô, de foi uma bacalhau. aventura. Foi uma aventura. E assim, eu sempre digo, quando a pessoa vai fazer um pré-wed, vai fazer esse tipo de ensaio, o melhor resultado que a gente consegue ter é quando a gente tem acesso. Quando eu conheço alguém e eu tenho um pouco de intimidade, que eu consigo tirar aquele muro invisível que está na nossa frente, eu consigo pedir mais coisas, eu consigo acessar, eu consigo te entender, te ouvir melhor, eu consigo saber o que você não gosta, o que você gosta, sem que você precise dizer. Eu consigo fazer uma leitura de coisas que não são ditas, de coisas que não estão visíveis. E aí eu acho que é o temperinho que entra, né? A gente tem essa intimidade e aquilo acaba abrindo um portal para a gente acessar, para ter outras imagens e outras imagens e outras imagens. Isso foi evoluindo durante a viagem, né? Sim. A Carol citou o coração gigante na montanha. Carol, antes da viagem, ela quebrou o cóccix. Foi isso? Foi. E ela tava com muita dor, só que no final do último dia da viagem a gente tinha que subir uma montanha. Tinha não, né? A gente pensou em subir uma montanha, que ela gosta de trilha, a gente ia subir uma montanha, ela subiu de muletas e conseguiu, foi até o final. Quando chegou no final, ela tava lá com o Oyster abraçada, e na hora que eu olhei pra trás deles, na parte de trás, tinha um coração gigantesco de gelo, feito pela natureza. Sei lá, devia ter uns 30 metros aquilo. Perfeito o coração. Coração Vou perfeito. mostrar também. Tinha esse coração e eu falei, Carol, olha pra trás. Falou Como assim, foi? tem um coração ali. Aí eu olhei ao redor pra ver um coração que alguém tinha feito, né? Um coração pintado na pedra, um coração de ferro igual ao outro que a gente tinha achado. Mas quando eu vi aquele coração gigante na natureza, perfeito, todo mundo chorou. Eu chorei, o Orson chorou, você chorou. Porque foi um sinal, assim, foi um sinal claro, né? Pra mim foi um sinal assim, nossa, nosso amor vale muito a pena, olha isso. Porque foi a primeira montanha que eu e o Austin tínhamos subido quando a gente começou a namorar. Então a gente queria refazer aquela montanha. E naquela montanha ter aquele coração foi um presente de Deus, não tem explicação. Né? Qualquer pessoa que vê a foto fala assim, mas como? É um coração
É perfeito. montagem, é IA, não. Aquilo foi Não, ao e a gente vivo e a tá cores. emocionado na foto, né? A gente tá chorando na foto. Foi tudo muito real. Foi muito legal. Foi muito especial aquele dia. E a Carol, não contente com essa viagem, ela não se contentou com essa viagem maravilhosa. Teve o casamento nesse meio do caminho, né? Depois do pré-Wed teve o casamento e depois teve uma viagem pós-casamento, que foi para Aurora Boreal. A gente foi uma rota da Aurora Boreal, daí a gente visitou Noruega, Suécia e Finlândia numa jornada incrível, com um final perfeito, né, Carol? Mas Foi. vamos falar da jornada, não do final. Afinal, deixa que eu falo do final. Os Vamos- 2.000 quilômetros de jornada. Exatamente. Qual detalhe que você Como? lembra mais que você acha que foi Ah, engraçado? eu lembro do... Acho que a gente viveu outras experiências também, porque esse foi inverno. E a Júlia tava com a gente, A sua filha tava com a Júlia, minha filha, gente. tava com a Foi gente. super A especial. última vez que eu estive aqui, a Júlia falou assim: Você falou minha filha, não falou meu nome. Júlia. É. É Júlia. Júlia é o nome da minha filha. Ela tá ali, inclusive. Morrendo. Mas. Quer vir aqui dar um hoje? Não. A Júlia estava presente e foi sensacional. A Carol montou uma viagem de carro para a gente conhecer todos esses países. E o objetivo final era a gente assistir a Aurora Boreal, aquele escândalo de Aurora Boreal, né? Aquela coisa desse reflexo no chão. A gente conseguiu a Aurora Boreal, não dessa forma, mas a jornada, o percurso que a gente fez, tudo que a gente viveu nos 10 dias foi incrível. Foi. No final, quer contar o final? Eu vou contar o final. Eu acho que você é melhor do que eu pra contar esse final, porque eu. Porque foi aquela questão, né? Eu olhei pra você e falei, pô, vou ter que fazer. Vou ter que fazer pelo Giovanni, porque a nossa amizade pedia isso, né? Por mais que a situação fosse difícil naquele final, não tem como a gente ir embora daqui e não ter feito isso pela nossa amizade e pela experiência também, porque foi surreal. Acho que poucas pessoas fazem o que a gente fez. Eu nunca vi. É. Foi o seguinte, eu tive uma ideia de maluco, como sempre. A gente tava no frio, foi o recorde da Europa do frio do ano passado, né? Foi uma tempestade absurda. Acho que a gente... Chegou a menos 40 na região que a gente tava. Cara, menos 40. É muito frio. É uma coisa. Nossos cílios congelavam, a respiração congelava. É um frio muito forte. E aí a gente visitou uma montanha lá, com um cenário de filme, né? Literalmente. Talvez tenha até sido já um cenário de filme aquilo. E eu pensei da Carol, com o vestido dela original, fazia algumas fotos naquele local. Tomara que caia aquilo. Era um tomara que caia o Nossa, vestido. tomara que caia. Com tecido fininho. A Carol ela tava passando mal a princípio ela falou, não, Giovanni, eu não tem como, tô passando mal, não vai rolar. E eu fiquei desolado. Eu fiquei na praça de alimentação chorando, assim. Foi bem engraçado. Daí a Carol topou. Ela viu aquela cena, ela ficou com dó e falou assim, pô, eu topo. Pela amizade, pelo cenário, por tudo que tava acontecendo já. Era gran finale, né? A gente tava indo pra Suécia. Naquele dia a gente tava deixando a Finlândia e a gente ia pegar a estrada mais de 6 horas de carro. E aí a gente falou, então vamos. Então vamos. Vamos fazer isso. E eu troquei de roupa ali no shopping mesmo. Júlia me ajudando, segurando a cauda do vestido pra não cair no chão. Eu não conseguia entrar na cabine, né? Porque era muito pequena. Então, todo mundo que entrava no banheiro me vendo me trocar de roupa, fazer maquiagem, imaginando o que essa louca tá fazendo aqui no banheiro do shopping com essa roupa de noiva, né? Mas deu tudo certo. A gente entrou no carro, foi pro cenário. E aí, eu vou mostrar também nesse vídeo. Então, eu vou arrumar um jeito de colocar esse vídeo no vídeo. E o resultado que aconteceu foi incrível, né? Na hora foi muito sofrido. A Carol, eu tive muita dó dela, porque eu estava muito equipado, com muita roupa, e eu sofri muito com frio. Só que você foi muito herói, assim. Você foi Eu nem acredito que a gente fez aquilo. uau, assim. Foi uma coisa incrível que eu vi, assim, ao vivo acontecer. Então, eu queria te agradecer aqui publicamente também, são meus votos. Obrigada a você também. As fotos ficaram maravilhosas no final, valeu Não, a mas pena também, Se né? você não topasse, nada disso teria acontecido. Se você não tivesse Era pra ser, era pra levar a ser. gente pra lá. Então, sim, foi uma semana incrível. Foram 2 semanas sensacionais pra mim, pra minha filha Júlia. E eu quero te agradecer também. Eu quero que você falasse aqui para noivas que estão te ouvindo agora.
que você poderia dar de melhor dicas para elas? Assim, faça isso, que deu certo para você. Tipo, regra número 1 é essa. Eu acho que faça a sua pesquisa de fornecedores, né? Tenha referências, não vá talvez só pelo que você viu no Instagram, porque tem aquele profissional que só é o profissional do Instagram. E se você tiver uma ideia diferente, que não seja necessariamente o mesmo estilo, né? Por exemplo, decoração que eu tinha dado antes, o profissional pode fazer um trabalho de qualquer jeito, porque ele não está interessado e não vai para o Instagram dele, então ele vai fazer de qualquer jeito, né? Vai fazer o que dá. Então, tenha referências, fale com a sua cerimonialista, é super importante ter uma boa cerimonialista. Faça questão de falar com seus fornecedores, mesmo que por vídeo, se você morar fora. Né? Tenha um bom planejamento, tenha tempo. Tenha tempo para contratar o Giovanni Garcia, né? Porque você é muito requisitado. Chegou Então, minha hora. né? A gente tem que já agilizar o fotógrafo anos antes, se der. Isso não foi combinado, não. Não foi, mas eu sei que tem várias noivas que perdem a oportunidade. Eu tenho várias amigas que, quando elas forem casar, elas vão querer ter você. Então, aí a data é importante, né? E curta o seu dia do seu jeito, na sua energia. Não faça pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó. Faça o que é seu, a sua identidade, o seu jeito de curtir, as suas músicas. As pessoas vão se adaptar, as pessoas vão curtir porque você vai estar feliz. Então todo mundo que te ama vai ficar feliz. Então desencana, não faça nada protocolar, né? Igual andar descalço também tinha um significado, né? Porque era pra ir com os pés no chão. Assim, significava para mim pés no chão mesmo. Isso aqui é um lugar firme, isso aqui é um lugar onde eu quero estar, eu quero sentir a energia do lugar, da natureza, né? Pés na areia também. Então, se é uma coisa que tem a ver com a sua personalidade, faça. Eu nem maquiadora tive, eu mesma fiz a minha, porque para mim não era uma coisa importante. Porque senão a gente não se sente a gente mesma, a gente faz porque o outro espera da gente. E esse dia é só seu e do seu noivo. Então, tem que ser do jeito de vocês. Não tem que fazer por alguém, né? Faça por você. Arrasou muito. Eu já estaria anotando tudo já. Carol, muito obrigado. Assim, Obrigada sou a muito você. grato por você ter aceitado o convite, por você estar aqui, por você ter visitado. Mais um desafio. Rumo ao próximo. Uma próxima, Qual com será o próximo certeza. desafio? Ué, você que manda, né? Você manda, eu só sigo. Tô com essa As moral. as suas ideias aí. Pior que é. Então, obrigado, Carol. Obrigada a você. Foi Adorei. sensacional. Eu também Muito adorei. obrigada. Espero que vocês tenham gostado também das histórias aqui da Carol, do nosso casamento. Curta esse vídeo, vai estar provavelmente no YouTube. Compartilhe. Vejo vocês em breve.